A chuva caía com uma monotonia cinzenta, um véu incessante que parecia lavar a cor do mundo, e com ela qualquer vestígio de calor. Cada gota que tamborilava no teto do ônibus ou escorria pela janela embaciada parecia amplificar o frio que se aninhava nos seus ossos, uma frieza que ia além da temperatura ambiente. Era um frio que vinha de dentro, persistente e amargo, como se o seu próprio sangue tivesse esquecido o caminho do calor. Os ombros doíam, pesados, e uma exaustão crônica habitava cada fibra do seu corpo. Não era apenas o cansaço do dia, mas o desgaste de anos, uma camada após a outra de desilusão e rotina, empilhadas até formarem uma montanha intransponível de fadiga. A cabeça latejava suavemente, um eco distante de pensamentos que se recusavam a cessar, mesmo que não levassem a lugar algum. Ela observava os vultos lá fora, pessoas apressadas, sob guarda-chuvas coloridos, cada um a caminho de um destino, de uma vida que parecia vibrar com um propósito que a sua tinha perdido. Dentro do ônibus, os rostos eram igualmente alheios. Mães a repreenderem filhos, adolescentes perdidos nos ecrãs dos telemóveis, homens de fato com os pensamentos longe. Ninguém a olhava de verdade. Os olhares deslizavam por ela, através dela, como se a cadeira estivesse vazia, ou como se ela fosse apenas uma figura indistinta no cenário. Era um sentimento familiar, quase um abraço gelado. A invisibilidade tinha se tornado a sua segunda pele, uma camada etérea que a separava do mundo, um filtro pelo qual a vida dos outros passava sem a tocar, sem a reconhecer. No ponto de ônibus, as pessoas se aglomeravam, mas ninguém reparava nela enquanto descia. Ela não era um obstáculo, não era uma presença, apenas espaço. Na rua, o vento cortante a envolvia, levantando fios de cabelo que logo caíam de volta, sem que ela sentisse vontade de arrumá-los. Parecia irrelevante. Como poderia um gesto tão pequeno ter importância quando a sua própria existência parecia um murmúrio inaudível? Mesmo em casa, a sensação persistia. As palavras que dizia, as coisas que fazia, tudo era engolido por uma atmosfera de indiferença, um eco num corredor vazio. Era como se a sua voz não tivesse volume, as suas ações não tivessem impacto, o seu ser não tivesse peso. Não havia olhares persistentes, nem perguntas sobre o seu dia, nem a simples constatação de "você chegou". Apenas o silêncio que se estendia, vasto e gelado. Essa solidão era um companheiro constante, mais fiel que muitas das presenças que um dia povoaram a sua vida. Era um fardo, sim, mas também uma paisagem. Um lugar onde os seus próprios pensamentos eram a única companhia, os únicos sons que ecoavam sem se perder no vazio. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. Apenas saber que há alguém do outro lado, que estas palavras encontram algum eco, que a minha voz não se dissolve completamente no ar, sem deixar rasto, já seria um alívio. É um pequeno fio, sim, mas talvez um fio forte o suficiente para puxar. Como se chega a este ponto? A ser um fantasma na sua própria história? Não foi de uma vez. Foi um processo lento, gradual, como a maré que erode a areia, grão a grão, até que a costa, antes firme, é apenas uma memória distante. Houve um tempo em que ela era visível, vibrante, palpável. Um tempo em que os seus olhos brilhavam com ambição e o seu riso preenchia o espaço. Lembra-se de como o seu casamento começou, com promessas sussurradas e beijos roubados. Havia uma expectativa, uma tela em branco pronta para ser pintada com os traços de um futuro partilhado. Ele, o marido, era o seu mundo, o centro da sua gravidade. Ela acreditava que ser amada significava ser vista, ser compreendida, ser valorizada. E no início foi assim. Mas o brilho foi esmaecendo, não houve uma grande ruptura. Um evento cataclísmico que pudesse ser apontado como o início do fim. Foi mais insidioso. As pequenas falhas de atenção transformaram-se em grandes ausências. As conversas, antes cheias de cumplicidade, tornaram-se monólogos dela, ignorados ou interrompidos por ele. O interesse que ele demonstrava nos seus sonhos e ambições murchou, substituído por um silêncio crítico ou por um sarcasmo velado que a fazia duvidar da validade das suas próprias aspirações. O seu marido tornou-se uma parede, não um porto. Os seus olhos, antes cheios de admiração, agora passavam por ela sem pousar, sem ver. Ou pior, viam, mas apenas os seus defeitos, as suas inadequações, as suas falhas. Cada crítica, cada suspiro de impaciência, cada desvalorização sutil foi uma pincelada escura na tela da sua autoestima. Ela começou a encolher-se, a silenciar-se. Para que falar, se as suas palavras não eram ouvidas? Para que tentar, se os seus esforços não eram reconhecidos? Para que ser, se a sua presença era uma inconveniência? A rotina tornou-se o seu carrasco, um ciclo interminável de tarefas que não deixavam espaço para a alma respirar.
Acordar, cuidar da casa, preparar as refeições, lidar com as responsabilidades que ele convenientemente ignorava, e depois a noite, que trazia consigo o peso da solidão a dois. Não havia hobbies, nem tempo para ler, nem a energia para encontrar os amigos que um dia foram o seu refúgio. O mundo dela encolheu até caber nas 4 paredes de casa, e mesmo ali sentia-se presa. O trabalho doméstico, antes uma forma de cuidado, tornou-se uma corrente. Cada prato lavado, cada roupa dobrada, cada superfície limpa era um lembrete de que a sua vida era definida por aquilo que fazia pelos outros, e não pelo que era para si mesma. Os dias se sucediam com uma previsibilidade opressiva, apagando as cores da sua mente, amortecendo a sua capacidade de sentir. A alegria parecia um conceito teórico, a tristeza, uma emoção constante e resignada. Ela lembra-se de uma tarde, há alguns anos, quando tentou falar com ele sobre como se sentia. Sentaram-se no sofá, a luz do pôr do sol pintando a sala com tons alaranjados. Ela, com a voz baixa, quase um sussurro, tentou expressar a sensação de estar a desaparecer. Sinto que estou me perdendo, que já não sei quem sou, ela disse, as palavras tremendo à beira das lágrimas. Ele ouviu, ou pelo menos fingiu ouvir, com aquele ar de quem está a ser paciente com uma criança teimosa. Bobagem, ele respondeu com um aceno displicente. Estás apenas cansada, deves estar estressada com alguma coisa. Procura um hobby, se isso te faz sentir melhor. E virou-se para a televisão, terminando a conversa antes que ela pudesse sequer começar. Naquele momento, ela sentiu a última porta fechar-se, a última ponte ruir. Não era apenas que ele não a entendesse. Ele não queria entendê-la. A sua dor era uma inconveniência, uma falha de lógica que ele não estava disposto a analisar. O seu sofrimento era dela, e só dela. E ali, naquele instante de negação e indiferença, ela começou a aceitar o seu destino de invisibilidade. Começou a praticar o ato de desaparecer, de se tornar menos exigente, menos barulhenta, menos visível. Foi um processo de autossabotagem silenciosa, um lento definhar da sua própria essência. As suas roupas, antes escolhidas com algum cuidado, tornaram-se meros cobertores, peças soltas e discretas que a ajudavam a misturar-se com o fundo. O cabelo, antes um quadro de cores e cortes, agora era preso num coque simples, esquecido. Os seus olhos, que um dia expressaram tanto, aprenderam a desviar-se, a focar-se no chão, nos detalhes insignificantes que não exigiam confronto. Ela parou de se maquilhar, não por falta de tempo ou vaidade, mas porque sentia que não valia a pena embelezar algo que ninguém via. Tornou-se perita em evitar espelhos, em passar pelos reflexos sem se demorar, com medo de confrontar a figura desbotada que se tornou. A invisibilidade não era apenas externa, era também interna. A sua própria voz interior, antes cheia de sonhos e planos, tornou-se um sussurro hesitante, facilmente abafado pelas vozes dos outros, pela sua própria insegurança. Ela duvidava de tudo o que pensava, de tudo o que sentia. Estaria ela a exagerar? Seria ela demasiado sensível? Aquelas perguntas, plantadas na sua mente pelos comentários desdenhosos dele, floresceram em ervas daninhas que sufocavam qualquer broto de confiança. Às vezes, quando estava sozinha, um raio de memória a atingia. Uma imagem da mulher que ela foi, jovem e cheia de fogo, com um riso fácil e uma energia contagiante. Via-se a dançar num casamento, o cabelo solto, a sentir a música com cada célula do corpo. Via-se a falar apaixonadamente sobre um livro que acabara de ler, os olhos brilhando com a intensidade da descoberta. Quem era aquela mulher? Onde ela se escondeu? Será que ainda estava lá, em algum canto escuro da sua alma, esperando para ser redescoberta? Essa pergunta era um pequeno pingo de esperança. Um pensamento teimoso que se recusava a morrer completamente, mesmo sob o peso de anos de negligência. O barulho do ônibus quebrando e as luzes da rua filtrando-se pela janela tiraram-na do seu devaneio. Estava a chegar ao seu ponto, o mesmo caminho de sempre, a mesma sensação de ser apenas mais uma sombra na noite. Mas algo era diferente hoje. Talvez fosse a chuva persistente que lavava o mundo e, de alguma forma, clareava um pouco a sua mente. Ou talvez fosse o ato de, mesmo que silenciosamente, articular estas palavras, estas confissões a um público imaginário. Havia um poder na narrativa, mesmo que fosse apenas para si mesma, um reconhecimento da sua própria história, uma validação da sua própria dor. Ao descer do ônibus, o frio da noite apertou-a novamente, mas desta vez ela o sentiu de forma diferente. Não apenas como um desconforto, mas como uma presença, um limite. Ela estava ali, sentindo o frio, a umidade, o peso da mochila no ombro. E se ninguém mais a via, ela ainda se via a si mesma. Era um começo pequeno, quase imperceptível. Mas era um começo,
A invisibilidade ainda era a sua sombra, sim, mas talvez não fosse mais a sua essência. Talvez, em algum lugar, sob todas essas camadas de cansaço e resignação, ainda houvesse uma centelha. Uma centelha que, apesar de tudo, se recusava a apagar. E se ela conseguisse encontrar essa centelha, talvez pudesse reacender a chama devagar, um sopro de cada vez. A esperança não era um grito, mas um sussurro teimoso no silêncio da sua alma. E por hoje, isso era suficiente. Ela caminhou pela rua molhada, o som dos seus próprios passos ecoando nos seus ouvidos. Os edifícios pareciam mais escuros, as luzes da rua mais distantes, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu o impulso de se encolher, de se tornar menor. Pelo contrário, havia uma ligeira, quase imperceptível, mudança na sua postura. Um endireitar dos ombros, uma elevação suave do queixo. A melancolia ainda estava lá, um véu pesado sobre o seu coração, mas por baixo algo estava a despertar. Era o reconhecimento de que, se o mundo não havia, não significava que ela não existia. Que a partir desse reconhecimento talvez pudesse começar a construir algo novo. Não um grito para ser vista, mas uma afirmação silenciosa da sua própria existência, um passo de cada vez, na chuva. A batida suave na porta parecia uma reverberação tardia de um sonho esquecido. Ela estava sentada na pequena sala, envolta na quietude da tarde, o livro intocado no colo e o olhar perdido na janela que emoldurava a rua. A luz do crepúsculo tingia os edifícios com tons de pêssego e cinza, uma beleza que raramente a alcançava plenamente. O som se repetiu, um pouco mais firme, mas ainda assim delicado. Franziu o senho, confusa. Não esperava ninguém. Amigos, os poucos que restavam, ligavam antes. Familiares, a distância e a rotina os mantinham afastados, exceto por visitas anuais e telefonemas pontuais. Com um suspiro que parecia carregar o peso de anos de expectativas não cumpridas, levantou-se. Seus joelhos protestaram com um leve estalo, mas o hábito de ignorar pequenas dores era tão antigo quanto sua própria existência. Ao abrir a porta, ele estava ali. A figura alta e tranquila que ela mal tinha tido tempo de registrar na semana anterior. Nas mãos, segurava um lenço de seda, o dela, com o discreto padrão de folhas secas que ela tanto gostava. Esquecido no balcão da farmácia, após uma consulta de rotina. "Acho que a senhora deixou isso", ele disse, a voz suave como uma batida na porta, estendendo o tecido. Ela sentiu um rubor subir-lhe as faces enrugadas. Um esquecimento tão trivial, mas que a fazia sentir-se desajeitada, como uma criança pega em flagrante. "Oh, meu Deus! É verdade. Nem me lembrei." Pegou o lenço, os dedos roçando os dele por um breve instante. Aquele toque, inesperado e fugaz, enviou uma faísca estranha por sua pele. Um lembrete de que ela ainda estava viva, ainda era capaz de sentir. "Não se preocupe." Ele sorriu, um sorriso gentil que suavizava as linhas em seu rosto. "Eu estava passando por perto e vi. Pensei em trazer." Seus olhos azuis, antes que ela pudesse desviar o olhar, pareciam ver muito mais do que apenas uma mulher esquecida na porta. Havia uma profundidade neles, uma calma que a desarmava. Ela segurou o lenço, apertando-o ligeiramente. A gratidão a encheu, mas também uma ponta de constrangimento. "Muito obrigada. É muita gentileza sua." Ela se viu procurando por algo mais a dizer, alguma maneira de retribuir, mas sua mente estava em branco. A vida a havia ensinado a dar, a prover, a cuidar, não a receber. Receber era uma arte que ela nunca dominara, ou que talvez tivesse perdido ao longo das décadas. "De nada", ele respondeu, e por um momento pareceu hesitar, o olhar percorrendo a rua e depois voltando para ela. "Por acaso a senhora não teria um minuto para um café? Eu estava a caminho daquela cafeteria na esquina." A proposta a pegou de surpresa. Um café. Com ele, um estranho gentil que havia devolvido seu lenço. Sua primeira reação, quase instintiva, foi rejeitar. O não quase escapou de seus lábios. Uma miríade de razões, todas falsas ou baseadas em anos de isolamento e autossacrifício, inundou sua mente. Tinha que arrumar as flores murchas. Tinha que verificar a geladeira. Tinha que descansar. Mas ele não se moveu. Apenas esperou, paciente. Eu não sei", ela murmurou, a voz mais fraca do que gostaria. "É que..." As desculpas falharam em se materializar em palavras coerentes. "É só um café", ele disse com a mesma calma. "E um pouco de conversa, se a senhora quiser." Não havia pressão em sua voz, apenas um convite leve como uma pena. E naquele momento, algo dentro dela, uma parte esquecida e ressequida, sentiu um pequeno tremor de curiosidade, de anseio por algo diferente. Com um aceno hesitante, ela concordou. "Só um minuto, preciso pegar uma bolsa." Virou-se para dentro, sentindo o calor estranho nas bochechas.
Enquanto procurava sua carteira e chaves, olhou para o próprio reflexo no espelho do corredor. Os cabelos finos e brancos, as rugas profundas ao redor dos olhos que haviam testemunhado tanta coisa. Quem era ela para aceitar um convite assim? Uma mulher velha, marcada pelo tempo, uma vida dedicada a servir, a curar, a cuidar de lares e de outros corpos e almas. Uma pequena aventura, algo que não acontecia em sua vida há décadas. Quando ela voltou à porta, ele esperava na calçada, de pé, com as mãos nos bolsos, parecendo não se importar com a passagem do tempo. Ao vê-la, deu um pequeno sorriso e, para sua surpresa, estendeu a mão para acompanhá-la. Era um gesto tão simples, tão cavalheiresco, que a fez hesitar por um instante. Ninguém a acompanhava assim há muito tempo. Aquele tipo de toque, um cuidado tão leve e despretensioso, era algo que ela costumava oferecer, não receber. A caminhada até a cafeteria foi curta, mas para ela parecia estender-se em uma eternidade de pequenas revelações. Ele caminhava ao seu lado, ajustando o passo para o ritmo dela, mais lento e ponderado. Não havia pressa em seus movimentos, nem em seu semblante. O sol já se punha, pintando o céu de laranja e roxo, e uma brisa fresca começou a soprar. Ela sentiu um arrepio e ele pareceu notar. "Está com frio?" ele perguntou. "Um pouco", ela admitiu, apertando os braços. Ele removeu o casaco que usava e, antes que ela pudesse protestar, colocou-o delicadamente sobre os ombros dela. O tecido era quente, ainda carregado com o leve cheiro dele, algo amadeirado e limpo. A sensação de ter aquele peso, aquele calor sobre ela, oferecido sem pedir, era desconcertante. Ela estava acostumada a ceder seu casaco para alguém que sentisse frio, a oferecer o próprio conforto em sacrifício. A inversão daquele ritual familiar deixou um nó em sua garganta. "Não precisava", ela disse, a voz quase um sussurro. "Eu estou bem." "É melhor do que sentir frio", ele respondeu, com um sorriso tranquilizador. E não houve mais discussão. Ao chegarem à cafeteria, o aroma de café torrado e doces invadiu seus sentidos. Ele abriu a porta para ela, segurando-a até que ela passasse por completo. Mais uma vez, um gesto simples, mas que ressoava de forma profunda dentro dela. Quantas portas ela já havia aberto para outros? Para pacientes apressados, para filhos com as mãos ocupadas, para maridos cansados. Nunca para si, e certamente nunca para ela por um homem que mal conhecia. Ela se sentia como uma boneca de porcelana, algo frágil a ser manuseado com cuidado, e a sensação era estranhamente desagradável e reconfortante ao mesmo tempo. Encontraram uma mesa perto da janela, de onde podiam ver a rua movimentada. Ele a puxou para trás, oferecendo-lhe a cadeira com a melhor vista, antes de se sentar em frente. Quando o jovem garçom se aproximou, ela começou a pegar sua bolsa para procurar a carteira, o gesto automático de quem sempre paga as próprias contas e muitas vezes as dos outros. Mas antes que ela pudesse fazê-lo, ele já estava pedindo: "2 cafés, por favor, e talvez um pedaço daquele bolo de laranja para a senhora, se ela gostar." Ele olhou para ela com uma pergunta silenciosa em seus olhos. "Bolo de laranja é bom", ela murmurou, surpresa novamente. Como ele sabia de sua predileção por cítricos? "Ótimo. E para mim, só o café." Ele sorriu para o garçom e depois para ela. E a gentileza em seu olhar fez com que a pequena resistência que ainda restava nela se dissolvesse em um suspiro quase inaudível. Quando o garçom trouxe os pedidos, ele pagou antes que ela pudesse sequer formular um protesto. A nota deslizando na bandeja, a rapidez e a naturalidade do gesto. Ela o observou, meio fascinada, meio chocada. Pagar era o seu papel, o seu fardo, a sua responsabilidade. Uma das poucas certezas que a vida lhe dera era a de que, no final das contas, ela sempre seria a provedora, a cuidadora. Receber, ser cuidada, era uma anomalia em sua existência. "Não precisava mesmo?" ela disse, as palavras soando um pouco ásperas em seus próprios ouvidos. "Eu poderia ter pago." Ele pegou o café, o vapor subindo em espiral. "Por que não me permite fazer isso?" Ele não esperou por uma resposta, apenas continuou. "É uma satisfação para mim. Depois de tantos anos cuidando de tudo, de todos, eu imagino que um café de vez em quando pago por outra pessoa não fará mal." Aquelas palavras a atingiram como um golpe suave. Cuidando de tudo, de todos. Ele não sabia nada sobre a amplitude de sua vida, sobre os anos passados à beira de leitos de doentes, sobre as incontáveis refeições preparadas, as noites em claro, as preocupações com filhos, netos, vizinhos, mas de alguma forma ele tinha percebido. Havia uma percepção em seus olhos que a fazia sentir-se estranhamente exposta e compreendida ao mesmo tempo. Ela pegou sua xícara de café, as mãos levemente trêmulas. O bolo de laranja parecia delicioso, mas ela mal conseguia olhar para ele. A conversa começou hesitante, com perguntas dele sobre o bairro, sobre as mudanças ao longo dos anos. Ela respondeu:
contando um pouco sobre sua vida ali, sobre a pequena casa que era sua fortaleza, sobre a rotina que a embalava em um torpor seguro. Mas a cada vez que ela falava, ele a escutava com uma atenção que ela não recebia há muito tempo. Não era a atenção educada dos netos, distraídos com seus telefones, nem a curiosidade passageira dos vizinhos. Era uma atenção genuína, que fazia com que suas palavras se sentissem importantes, validadas. A senhora deve ter visto muita coisa mudar, não é? Ele perguntou, mexendo seu café. Muitas histórias. Sim, muitas, ela concordou, um sorriso melancólico curvando seus lábios. A vida é um rio que nunca para de correr. E eu? Eu fui uma pedra na margem, observando tudo passar. Ou talvez a senhora fosse a própria água moldando o que estava ao redor. Ele retrucou, o olhar fixo nela. Tenho a impressão de que a senhora moldou muitas vidas. A menção de moldar vidas tocou uma fibra sensível. Quantas vezes ela se sentira como uma ferramenta, um instrumento nas mãos do destino para servir aos outros? A enfermeira, a mãe, a avó, a vizinha sempre disposta. Era uma identidade que a havia consumido, deixando-a com pouco de si mesma no final. É o que se faz, ela disse com um encolher de ombros. As pessoas precisam de cuidados. E eu? Eu sempre fui boa em dar isso. Mas a voz dela carregava um tom de cansaço, um peso que só os anos de doação incondicional poderiam forjar. Ele assentiu lentamente, sem desviar os olhos dos dela. E quem cuida de quem cuida? A pergunta tão simples e tão direta atingiu-a como um raio. Ninguém. A resposta ecoou em sua mente, fria e solitária. Ninguém cuidou dela, não verdadeiramente, não por tempo suficiente para fazer a diferença. Ela sempre foi a rocha, o pilar, a fonte inesgotável. E agora ele estava ali, oferecendo um vislumbre de algo diferente. Ela sentiu uma onda de emoções avassaladoras. Gratidão, confusão, um medo quase paralisante. Medo de aceitar, medo de querer, medo de ser um peso. A vida a tinha treinado para ser autossuficiente, para não depender, para não ser uma carga para ninguém. Eu não posso, ela disse, quase sem pensar, as palavras saindo com uma urgência que a surpreendeu. Empurrou o prato de bolo de laranja para longe como se fosse uma tentação perigosa. Não posso. Eu sou velha. Eu não sirvo para isso, para ser cuidada, para esses gestos. Não sirvo para nada disso. A declaração foi brutal em sua honestidade, uma confissão de uma vida inteira de negação de si mesma, de uma profunda crença de que ela não merecia. Suas mãos apertavam a xícara de café, seus olhos nublados com lágrimas não derramadas. A vergonha de sua própria idade, de sua fragilidade, de sua incapacidade de receber, a inundou. Ele não respondeu imediatamente, apenas a observou, a expressão de seu rosto inalterada, calma e paciente. O silêncio na mesa se tornou espesso, carregado com as palavras dela. Ela esperava que ele recuasse, que se desculpasse e se afastasse, reafirmando sua crença de que ela estava certa, de que era um fardo. Mas ele não o fez. Ele colocou a mão sobre a mesa, perto da dela, sem tocá-la, mas a proximidade era um bálsamo. Seu olhar, aquele olhar azul e profundo, não desviou. Eu vejo você, ele disse, a voz baixa, mas firme, sem sombra de dúvida ou piedade. Eu não vejo apenas sua idade. Eu vejo a força que a manteve de pé por todos esses anos. Eu vejo a gentileza que a fez cuidar de tantos. Eu vejo a luz que ainda brilha em seus olhos, mesmo que a senhora tente escondê-la. Eu vejo tudo isso. E isso é algo que merece ser cuidado. Merece um café, merece um casaco, merece um momento de paz. Você não é um fardo, você é. Você é um universo de experiências. As palavras penetraram em seu escudo, uma por uma, até atingir o cerne de sua alma. Eu vejo você? Ninguém nunca a tinha visto assim. As pessoas viam a enfermeira, a mãe, a avó, viam a mulher que fazia o bolo de laranja, a que dava conselhos, a que escutava. Mas ninguém a tinha visto. Ela, a essência por trás das funções, a pessoa com suas próprias necessidades, seus próprios medos e, sim, seus próprios desejos. Uma lágrima teimosa rolou por sua bochecha, traçando um caminho quente através das rugas frias. Ela não tentou detê-la. O bolo de laranja esquecido na mesa, o casaco quente sobre seus ombros, a mão dele repousando perto da sua, aquele universo de experiências que ele mencionara, aquele em que ela havia se perdido cuidando dos outros, começava a se redefinir, a se reconectar. A dor antiga de ser invisível, de ser apenas um instrumento, começou a ceder lugar a um calor estranho, a uma esperança que ela havia enterrado profundamente em seu coração há muitas décadas. Ele pegou um guardanapo da mesa e o estendeu para ela, mais um gesto de cuidado silencioso. Ela o pegou, secando a lágrima com um tremor. O medo ainda estava ali,
A velha rotina de autonegação era forte, mas agora havia uma pequena fenda nela. Uma fenda pela qual a luz começava a entrar. Uma luz que prometia algo diferente, algo novo. Obrigada, ela conseguiu dizer, a voz embargada. Ele sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. De nada. Ela pegou um pedaço do bolo de laranja. O sabor era doce e cítrico, algo que ela havia esquecido como era bom desfrutar sem culpa, sem pressa. A cafeteria barulhenta, o aroma de café, a presença tranquila dele. Tudo parecia de repente fazer parte de um momento que ela nunca soube que poderia existir para ela. Ele não a forçou a falar mais sobre si. Apenas esperou, permitindo que ela absorvesse aquele momento, aquela verdade recém-descoberta. O calor do casaco em seus ombros, o sabor do bolo, o toque gentil de seu olhar. E ali, no meio daquela tarde que se transformava em noite, a semente de algo novo e incrivelmente assustador começava a brotar em seu peito. Uma promessa tênue de que talvez, apenas talvez, fosse a sua vez de ser vista, de ser cuidada, de ser amada. Quando o último gole de café foi tomado, ele se levantou, mas não antes de cuidadosamente colocar o casaco dela sobre seus ombros, como se estivesse a embrulhando em proteção. Ao sair da cafeteria, o frio da noite já havia chegado, mas ela mal o sentiu. Ele andou ao seu lado até a porta de sua casa, e quando ela a abriu, hesitou, virando-se para ele. Obrigada por tudo, ela disse, as palavras ainda carregadas de uma emoção profunda. Eu que agradeço a sua companhia, ele respondeu, seus olhos azuis ainda fixos nela, ainda a vendo. Gostaria de repetir? Ela não respondeu imediatamente. A ideia de que aquilo poderia continuar, de que ele realmente a via e a queria ver novamente, era quase avassaladora. Mas a pequena fenda em seu coração, aquela que ele tinha aberto, pulsava com uma resposta que ela não conseguia mais negar. Um aceno quase imperceptível foi a sua única resposta. Ele sorriu, um sorriso que iluminou a noite. Até breve, então. Ela entrou em casa, fechando a porta atrás de si. O cheiro de café e o aroma levemente amadeirado do casaco emprestado ainda pairavam no ar. No espelho do corredor, ela se viu novamente. A mesma mulher velha, com as mesmas rugas e cabelos brancos, mas algo era diferente. Seus olhos, embora ainda cansados, carregavam agora um brilho, uma luz recém-acendida. Ela sentiu um calor, não do casaco, mas de dentro para fora. Um calor que há muito tempo não visitava seu ser. O eco das palavras dele, "Eu vejo você", ressoava em seu peito, um bálsamo para a alma ferida. E pela primeira vez em anos ela se permitiu um pequeno, frágil sorriso de esperança. Não estava sozinha, não era invisível. Havia alguém que a via, e isso, por si só, era um milagre. Ela colocou o lenço de seda que ele havia devolvido, o seu, sobre a mesa. As folhas secas no padrão pareciam agora bailar com uma nova vitalidade. O telefone rangia, uma interrupção estridente à frágil paz que ela havia cultivado. Era André, seu primogênito, a voz carregada com a gravidade de quem se sente ultrajado. Mãe, o que é essa história que estou ouvindo? Que ridículo é esse? Um homem do nada, e ainda por cima. Ele quer seu dinheiro, mãe. Ele só pode querer seu dinheiro. A acusação, afiada como o vidro quebrado, perfurou-a. Dinheiro. A palavra, tão mundana e cruel, eclipsava qualquer faísca de felicidade que pudesse ter ousado acender em seu peito. Ela sentiu o rubor subir-lhe ao pescoço, não de vergonha pela verdade, mas de indignação pela presunção dele, como se a possibilidade de afeto, de um novo começo, fosse tão estranha, tão inacreditável, que só pudesse ser explicada pela vileza. As palavras de André eram ecos de medos antigos, de uma vida inteira dedicada a preencher buracos que nunca foram seus, a apagar incêndios que ela não acendeu. Ela respirou fundo, tentando conter a avalanche de ressentimento que ameaçava desabar. André, você não sabe do que está falando, ela começou, a voz trêmula, mas buscando firmeza. Não é sobre dinheiro, é sobre mim. A pausa foi preenchida pelo som da respiração impaciente do filho do outro lado da linha. Sobre você, mãe? Desde quando a senhora pensa em si, a vida inteira foi pra gente. Agora, na sua idade, inventar um romance com um oportunista desses é de uma ingenuidade que me assusta. Pensa na sua reputação, na nossa. O que as pessoas vão dizer? A menção da reputação e o que as pessoas vão dizer foi o golpe final. A prisão invisível que a mantivera refém por décadas apertava-se de novo. Ela sentiu a melancolia se infiltrar, uma névoa fria que ameaçava sufocar a pequena chama de esperança. Ele tinha razão, em parte. Por que agora? Por que arriscar tudo, o pouco que lhe restava de paz, por algo tão incerto,
juvenil. A dúvida corroeu-a por dentro, uma doença silenciosa que voltava a atacar. Seria ela egoísta? Seria tola? No dia seguinte, com o peso das palavras de André ainda a sufocá-la, ela encontrou Marina para o café. Marina, sua amiga de uma vida inteira, a única que verdadeiramente a conhecia por trás das fachadas. Os olhos de Marina, sempre astutos e gentis, perscrutaram-na. Que cara é essa, menina? Parece que viu um fantasma. Ela desabafou, as palavras tropeçando umas nas outras, a voz embargada pela mágoa e pela confusão. Contou sobre André, sobre a acusação, sobre o medo que ele havia reacendido. Marina a ouviu pacientemente sorvendo seu café, com um pequeno sorriso no canto dos lábios. Quando ela terminou, esgotada, Marina depositou a xícara na mesa com um leve clique. Ah, Lúcia, Marina suspirou, um misto de carinho e impaciência na voz. Você ainda vai dar ouvidos a esses meninos? Eles são adultos, têm a vida deles. Você criou, você deu. Agora é sua vez. Marina se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela, a intensidade da amiga que se recusa a ver você se afogar. Você passou a vida vivendo para eles, para o seu marido, para a casa, para a sociedade, sempre se anulando, sempre pensando no o que os outros vão pensar. E agora, quando finalmente uma porta se abre, quando algo bom, algo só seu aparece, você vai deixar que a opinião de um filho, que, convenhamos, está mais preocupado com a parte dele da herança ou com a imagem da família do que com a sua felicidade genuína, te impeça? Vai viver, menina? Vá viver. Você merece. Mais do que qualquer um. Merece ser feliz, merece sentir um frio na barriga de novo, merece ser vista e adorada por quem te enxerga como mulher, não só como mãe ou avó ou viúva. As palavras de Marina, embora duras, eram um bálsamo. Eram a permissão, a validação que ela não sabia que estava desesperadamente buscando. E sobre o dinheiro, Marina continuou com um leve desdém. Se ele for um picareta, você é adulta o suficiente para perceber e se defender. Mas e se não for? E se for só? Amor, você vai deixar escapar por causa da mesquinharia alheia? A pergunta pairou no ar, um desafio. A melancolia por um instante recuou, substituída por um lampejo de teimosia, de uma força que ela pensou ter perdido há muito tempo. Armada com a convicção renovada de Marina e a raiva silenciosa que a injustiça das palavras de André havia despertado, Lúcia decidiu que era hora de enfrentar não apenas o filho, mas o mundo que a havia aprisionado por tanto tempo. Ela convidou André para jantar, escolhendo um restaurante neutro, não sua casa, onde ele sempre se sentia no controle. Quando ele chegou, a expressão tensa e os braços cruzados, ela soube que a batalha seria difícil, mas ela estava pronta. André, ela começou, sua voz surpreendentemente firme. Precisamos conversar sobre sua intromissão na minha vida. Ele tentou interromper com o mesmo discurso sobre preocupação e proteção, mas ela ergueu a mão, um gesto que ele não via há anos, um gesto que exigia silêncio e atenção. Eu passei a vida inteira vivendo para vocês, ela declarou, a voz subindo um tom, não de raiva descontrolada, mas de uma determinação inabalável. Para seu pai, para você, para sua irmã, abri mão de sonhos, de vontades, de uma vida que era minha para construir a vida de vocês. Sacrifiquei meus anseios para que os seus fossem realizados. Eu me dediquei a ser a mãe, a esposa, a provedora de estabilidade que vocês precisavam. Eu não me arrependo de nada disso, porque amo vocês mais do que tudo. Mas agora... Tchê, ela fez uma pausa, os olhos fixos nos de André, que por um momento pareceram piscar sob a intensidade de seu olhar. Agora é a minha vez. É a minha vez de viver para mim. É a minha vez de buscar a minha própria felicidade, seja lá o que ela for. E não é justo, nem aceitável, que você ou qualquer um tente me tirar isso. Não é justo que a minha busca por um pouco de alegria seja manchada pela sua desconfiança e julgamento. André parecia atordoado. Ele estava acostumado com a mãe complacente, a mãe que aceitava suas críticas e cedia às suas imposições. Aquela mulher, sentada à sua frente com a espinha reta e um fogo nos olhos que ele nunca vira, era uma estranha. Mãe, eu só estou preocupado com a senhora, ele balbuciou, sua voz perdendo a arrogância. Preocupado com quem? Com a imagem que eu deveria manter para você? Preocupado com o meu dinheiro? Ou preocupado com a sua própria incapacidade de me ver como uma mulher com desejos e necessidades e não apenas como um pilar de sustentação para a sua vida? A pergunta o atingiu como um raio. Ele não tinha resposta. Ela continuou, a voz agora um pouco mais suave, mas não menos determinada. Eu mereço amar e ser amada, André. Mereço sentir a alegria que me foi negada por tanto tempo. E se isso significa fazer escolhas que você não entende ou não aprova, então que seja.
Minha vida é minha e as minhas escolhas são minhas. A cena de força não foi uma gritaria, mas um ultimato calmo, irrefutável. Ela havia fincado sua bandeira. A melancolia da resignação começou a se dissipar, substituída por um tipo de esperança feroz. A esperança de quem finalmente reivindica o que é seu por direito. A decisão foi feita, a batalha travada, e a vitória, embora ainda dolorosa, era dela. Com um tremor no coração, mas uma nova determinação na alma, ela se permitiu avançar. A primeira noite com ele foi um misto complexo de apreensão e antecipação. O medo de ser vista nua, o corpo marcado pelo tempo, pelas maternidades, pelas cicatrizes invisíveis de uma vida de sacrifícios, era um fardo pesado. Ela havia passado décadas escondendo-se, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A luz tênue do quarto parecia expor cada linha, cada dobra, cada memória gravada em sua pele. Ele a observava com um olhar que não era de julgamento, mas de uma ternura profunda, de adoração silenciosa. Cada toque dele era cuidadoso, reverente, como se estivesse desvendando um tesouro há muito esquecido. À medida que suas mãos se moviam, explorando suavemente, ela sentia a tensão se dissipar, camada por camada. O medo de ser rejeitada, de ser vista como menos do que perfeita, começou a ceder lugar a uma sensação de alívio avassalador. Ele não estava vendo as imperfeições que ela via. Ele estava vendo ela, a mulher que ela era agora, com toda a sua história, com toda a sua beleza madura e a vulnerabilidade que ela se permitia mostrar. Ele a beijou com uma paixão contida, mas profunda. Em cada beijo, um reconhecimento, uma aceitação. "Você é linda", ele sussurrou contra sua pele. E a frase, tão simples, desarmou-a completamente. Não era apenas uma afirmação física, mas uma validação de sua essência. Ela se entregou aos toques, aos beijos, ao calor que se reacendia em seu corpo há tanto tempo adormecido. Não era a paixão impetuosa da juventude, mas algo mais profundo, mais significativo. Era a intimidade de duas almas que encontraram consolo e desejo uma na outra. O ato de amor foi uma celebração silenciosa, uma dança de vulnerabilidade e confiança. Não havia pressa, apenas uma profunda conexão, um desejo mútuo de explorar e se deliciar. Quando ele a abraçou, apertando-a contra o peito, ela sentiu um alívio que a fez chorar silenciosamente. As lágrimas não eram de tristeza, mas de uma gratidão imensa, de uma libertação que ela não sabia ser possível. Ser adorada. Ser vista e amada por quem ela realmente era, sem máscaras, sem expectativas impostas. Era como se, pela primeira vez em sua vida adulta, ela pudesse respirar livremente, despir-se não apenas das roupas, mas de todas as camadas de obrigações e medos que a haviam coberto. A melancolia, presente em cada cicatriz e memória, ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de uma esperança vibrante, a promessa de um amanhã onde a felicidade não era um luxo, mas um direito seu, finalmente. Naquela noite, nos braços dele, ela descobriu que a verdadeira nudez não era a do corpo, mas a da alma, e que ser adorada nessa vulnerabilidade era a mais sublime das dádivas. O cheiro de terra molhada e orvalho, que há tanto tempo ela ignorava, agora parecia ter uma nova melodia, uma promessa sutil no ar que se abria com o amanhecer. A decisão, embora silenciosa e recém-nascida em seu peito, já se fazia sentir, moldando cada respiro, cada passo incerto. Havia uma leveza na nova rotina, uma expectativa que antes só existia nas páginas dos romances que lia em segredo. Mas essa leveza era também um fardo, uma flor delicada, que, por ousar desabrochar fora de época, estava fadada a enfrentar os ventos gelados da incompreensão. Não demorou para que os murmúrios começassem, pequenos ecos da desaprovação familiar. Inicialmente disfarçados em perguntas ingênuas, depois em comentários passivo-agressivos. O telefone tocava mais do que de costume. E as visitas surpresa dos filhos tornaram-se mais frequentes, carregadas de uma curiosidade inquisitiva que ela sentia perfurar sua alma. A cada olhar desconfiado de Mariana, sua filha mais velha, ou de Tiago, que mal disfarçava a irritação, ela sentia o peso de décadas de sacrifícios se virar contra ela. Era como se estivesse traindo um juramento tácito. Uma vida inteira dedicada a ser a matriarca estoica, a mãe abnegada, a avó presente. O simples fato de sorrir para além das convenções familiares, de ter um brilho diferente nos olhos, era para eles um ato de rebelião imperdoável. A faísca se tornou um incêndio na última reunião de família. Um almoço dominical que sempre fora um porto seguro e agora se transformava em campo minado. Tiago, com a voz carregada de uma indignação mal contida, jogou a bomba, suas palavras reverberando na sala de jantar abarrotada. "Mãe, sinceramente, a senhora está agindo como uma adolescente. Que história é essa de sair com esse homem? Ele quer seu dinheiro, não quer? Que ridículo.
A essa altura da vida, a senhora deveria estar pensando nos netos, na saúde, não em aventuras. As palavras o cortaram como cacos de vidro, mas o pior foi o silêncio que se seguiu, o coro mudo de concordância nos olhos dos outros. Mariana apenas meneou a cabeça, um olhar de pena e vergonha em seu rosto, como se ela, a mãe, tivesse se tornado um problema a ser gerenciado, um vexame a ser escondido. O coração dela apertou, uma dor antiga e conhecida, a culpa se enroscando em seu peito como uma serpente gelada. Era a mesma dor de quando tinha que escolher entre um luxo para si ou algo essencial para eles. E sempre escolhia eles. Sempre. Naquela noite, as lágrimas vieram, quentes e amargas, desaguando uma solidão que ela pensava ter superado. Ligou para Lúcia, sua amiga de uma vida, a única alma que parecia ver além da fachada que ela havia construído. Lúcia, ela soluçou, a voz embargada. Eles me odeiam. Eu sou um monstro. Talvez eles estejam certos. Talvez eu esteja sendo egoísta. Lúcia, do outro lado da linha, ouviu pacientemente, sua voz calma e firme quando finalmente falou. Monstro? Egoísta? Querida, escute bem o que vou te dizer e não ouse duvidar. Eles não te odeiam. Eles estão com medo. Medo de perder o que eles acham que você representa, a figura que eles construíram para você. Mas você não é uma estátua, não é um papel. Você é uma mulher. E sabe de uma coisa? Você passou a vida inteira se doando, se anulando. Agora é a sua vez. Vai viver, menina. Deixe que eles falem. A única pessoa que precisa aprovar suas escolhas é você mesma. As palavras de Lúcia foram como um bálsamo e um chicote, acendendo uma chama no fundo do seu ser que ela pensou estar extinta. Ainda com o eco das palavras de Lúcia, uma nova força brotou em seu peito. Uma força que ela não sabia que possuía. Não era a força da raiva, mas a da resiliência, da convicção. No dia seguinte, convocou uma reunião de família diferente de todas as outras. Não havia comida farta, nem ares de celebração. Havia apenas uma mesa de jantar fria e a tensão palpável entre eles. Olhou para cada um, seus filhos, seus netos, e viu neles não a reprovação, mas o reflexo de tudo o que ela havia construído, o legado de seu esforço. E então, com uma voz que mal reconheceu como sua, firme, embora atingida por um fio de melancolia por ter de lutar por algo tão básico quanto sua própria felicidade, ela disse as palavras que vinham ensaiando em sua mente, as que Lúcia havia ajudado a desenterrar. Eu sei o que vocês pensam, e eu ouvi o que foi dito, e por um momento me deixei abalar. Mas eu passei a vida vivendo para vocês. Cada escolha, cada renúncia, cada gota de energia foi dedicada a construir esta família, a garantir que vocês tivessem tudo o que eu não tive. Eu me orgulho disso e não me arrependo de nada, mas essa vida, a vida que me restou, não me pertence mais apenas para servir vocês. Agora é minha vez. É a minha vez de descobrir o que me faz feliz, de viver as minhas próprias escolhas, de sentir o que eu preciso sentir. Eu não peço a permissão de ninguém. Peço apenas o respeito que mereço, o respeito que sempre dei a vocês. O silêncio que se seguiu foi diferente. Um silêncio pesado, carregado de surpresa, talvez até um lampejo de admiração misturada com a velha incompreensão. Ela não esperava aplausos, apenas que a ouvissem. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia sido ouvida. Com essa nova convicção, a perspectiva do primeiro encontro íntimo com ele se tornou menos assustadora, mais inevitável. O medo de ser vista nua, de expor as marcas do tempo em seu corpo, as cicatrizes de uma vida vivida intensamente para outros, era um fantasma que a perseguia. A imagem de seu corpo, que por anos serviu para carregar e nutrir vida, e depois foi relegado a uma mera ferramenta do dia a dia, parecia inadequada para a delicadeza de um novo amor. Havia uma melancolia profunda na ideia de que talvez ela não fosse mais desejável, que a beleza da juventude havia se esvaído, levando consigo a promessa de paixão. Mas, ao mesmo tempo, havia uma esperança tênue, uma curiosidade quase infantil sobre o que o toque dele revelaria, sobre a possibilidade de que a beleza pudesse se manifestar de outras formas, mais profundas e verdadeiras. Quando a noite finalmente chegou, carregada de um perfume de jasmins e uma música suave que ele escolhera, a tensão em seu corpo era quase insuportável. Seus dedos tremiam ao desabotoar o vestido, revelando a pele que há tanto não era tocada com carinho. A luz baixa, gentilmente filtrada, mal disfarçava as linhas finas, as suaves depressões que a idade esculpira. Cada peça de roupa que caía ao chão era um pedaço de sua armadura se desfazendo, expondo não apenas seu corpo, mas sua alma, sua vulnerabilidade crua. Fechou os olhos por um instante, o coração batendo descompassado, à espera do julgamento silencioso que temia. Mas não houve julgamento, apenas um calor gentil, uma carícia em seu rosto, depois em seus ombros.
Abriu os olhos e o encontrou ali, ajoelhado diante dela, seus olhos fixos nos dela com uma devoção que a desarmou. Não havia desejo voraz, mas sim um apreço suave, um reconhecimento. Ele tocou sua pele com a reverência de quem descobre um tesouro há muito esquecido. Não se focou nas imperfeições que ela via, mas na história que seu corpo contava, nas curvas suaves que agora ele explorava com a ponta dos dedos. Era como se ele a visse não apenas por fora, mas por dentro, enxergando a mulher que havia amado, sofrido, lutado e, finalmente, decidido viver. O medo, que se enroscava em sua garganta, começou a se desfazer, substituído por um alívio avassalador. Não era o alívio de ser desejada pela beleza que ela achava que havia perdido, mas o alívio de ser adorada pela beleza de quem ela era, na totalidade de sua existência. Seus toques eram um idioma esquecido, um poema de aceitação, e cada beijo era uma promessa de que ela não estava sozinha em sua redescoberta. Naquele abraço, naquele momento de entrega mútua, ela não era apenas uma mulher madura, mas uma alma livre, finalmente. O brilho da lua, entrando pela janela, parecia abençoar a cena, pintando o quarto com tons de prata e esperança. Ali, na intimidade daquele abraço, ela percebeu que a vida, afinal, ainda reservava cores vibrantes para quem ousava pintá-las. A melancolia da passagem do tempo se misturava com a doçura de um novo começo, um novo capítulo, onde ela, pela primeira vez, era a protagonista de sua própria história de amor. A manhã seguinte chegou, não com a euforia avassaladora que se vê nos filmes, mas com uma paz tranquila, uma serenidade que se aninhou em seu peito como um pássaro recém-eclodido. As primeiras luzes do sol espreitavam pelas frestas das cortinas, pintando o quarto com tons dourados e cinza, e ela se viu ali, deitada ao lado dele, sentindo o calor de sua presença. Não havia mais o medo que a havia atormentado por tanto tempo, nem a vergonha silenciosa de seu corpo envelhecido. Em vez disso, sentia uma gratidão profunda, um reconhecimento de que, naquele toque, naquele olhar, ela havia sido vista e aceita de uma forma que nunca imaginou ser possível. O alívio de ser adorada, não apesar de suas marcas, mas com elas, era um bálsamo para a alma que havia carregado tantas cicatrizes invisíveis. Uma melancolia doce pairava, um lamento pelos anos perdidos, pelas oportunidades que não se permitiu. Mas essa melancolia não pesava. Era uma memória distante, superada pela força suave do presente. Os dias que se seguiram foram tecidos com essa nova melodia. A rotina, antes um emaranhado de obrigações e expectativas alheias, agora tinha espaço para pequenos prazeres. Uma caminhada matinal no parque, com a mão dele na sua, sem a preocupação de olhares curiosos ou julgamentos. Uma xícara de café, compartilhada em silêncio, apenas observando o nascer do sol, as palavras desnecessárias diante da compreensão mútua. Ela se sentia como uma flor que, após um longo inverno, finalmente ousava estender suas pétalas ao sol. Cada risada, cada conversa profunda, cada toque carinhoso era um lembrete de que a vida, afinal, ainda reservava cores vibrantes para quem ousava pintá-las. Ainda assim, a sombra da família persistia, embora menos densa. A coragem que ela encontrou para se posicionar na reunião não dissolveu imediatamente a incompreensão deles. Tiago, embora tivesse se calado na ocasião, mantinha uma frieza calculada, um silêncio que falava mais alto que qualquer crítica. Mariana, por outro lado, começou a demonstrar uma curiosidade mais suave, uma apreensão misturada a uma ponta de admiração que ela tentava disfarçar. Em uma das visitas da filha, enquanto tomavam chá na varanda, Mariana a surpreendeu com uma pergunta quase sussurrada. "Mãe, a senhora está feliz?" Não havia sarcasmo em sua voz, apenas uma genuína indagação. Ela olhou para a filha, para os olhos que eram tão parecidos com os seus, e um sorriso terno se abriu em seu rosto. "Sim, minha filha, estou." A resposta, simples e verdadeira, parecia desarmar algo em Mariana, que apenas assentiu lentamente, talvez começando a entender que a felicidade de sua mãe não era uma ameaça, mas uma libertação. Não foi um passe de mágica que dissolveu todos os obstáculos. Houve momentos de dúvida, de recaídas na antiga culpa. Às vezes, o olhar de um conhecido no supermercado ou um comentário velado de um parente distante ainda a fazia encolher por um instante. Mas esses momentos eram fugazes. A voz de Lúcia, sua amiga sábia, ressoava em sua mente como um mantra. "Vai viver, menina." E ela ia. Ela se agarrava à sua nova vida com uma tenacidade que surpreendia até a si mesma. Ele era um pilar de força silenciosa, nunca forçando, apenas estando. Ele a ouvia, a compreendia e celebrava cada pequena vitória sua, cada vez que ela escolhia a si mesma. Era uma parceria forjada na maturidade, na compreensão de que o amor, em sua essência mais pura, era a aceitação. Não era o amor impetuoso e cego da juventude.
mas um amor sereno, profundo, que brotava da alma e abraçava todas as facetas do outro, as luzes e as sombras. Um dia, enquanto olhava para o reflexo no espelho, não viu apenas as marcas do tempo, as rugas que se aprofundavam nos cantos dos olhos e da boca. Viu também o mesmo brilho que Lúcia havia notado, o brilho de quem havia encontrado seu próprio caminho. A melancolia da passagem do tempo ainda existia, sim, mas agora era temperada por uma gratidão imensa por ter tido a chance de reescrever seu final. Ela sorriu para si mesma, um sorriso verdadeiro que alcançava os olhos. Percebeu que a verdadeira beleza não estava na juventude que se esvai, mas na resiliência da alma, na coragem de amar e de ser amada, na ousadia de se permitir ser feliz, mesmo quando o mundo, ou parte dele, esperava o contrário. A vida continuava a tecer seus dias, com seus altos e baixos, suas alegrias e pequenas tristezas. Mas agora, ela não estava mais sozinha em sua jornada. Tinha um companheiro que a via de verdade, de uma nova compreensão de si mesma que a libertava. As críticas, antes tão dolorosas, agora pareciam ecos distantes de uma vida que ela havia deixado para trás. A esperança não era mais uma quimera distante, mas uma presença constante, um farol a guiá-la. Ela havia enfrentado o julgamento feito sua escolha e, no alívio de ser adorada por quem ela realmente era, encontrou a felicidade de finalmente viver a sua própria vida. E isso, ela sabia, era a maior vitória de todas. O zumbido tranquilo da presença dele havia se tornado menos um conforto e mais um alicerce. Não era apenas o mundo dele em que ela estava entrando. Era o dela que ela estava redescobrindo peça por peça. As bordas de sua exaustão perpétua, antes tão afiadas, começaram a suavizar, porradas por silêncios compartilhados e pela cadência suave da respiração dele ao seu lado. O amor não foi uma explosão súbita, mas uma maré lenta e persistente, lavando anos de poeira acumulada, revelando a beleza de algo que ela havia esquecido existir dentro de si. As luzes fluorescentes do escritório, antes meramente um pano de fundo para sua resignação silenciosa, agora pareciam zombá-la com seu piscar insistente. A cada manhã, o mesmo pavor apertava seu coração, não apenas pelas tarefas à frente, mas pela repetição sufocante, pela sensação de que sua vida estava escoando em planilhas e cumprimentos vazios. As conversas superficiais, o sorriso forçado para colegas com quem não tinha afinidade, tudo isso parecia uma performance diária que drenava o pouco que restava de sua energia vital. Era um emprego que pagava as contas, sim, mas cobrava um preço muito mais alto em sua alma. Foi numa tarde chuvosa, impulsionada por um impulso que não conseguia nomear, que ela comprou um modesto conjunto de aquarela e um bloco de papel. A princípio, o pincel parecia estranho em sua mão. As cores escorriam desajeitadamente, sem forma nem propósito. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas, algo mudou. O papel tornou-se uma tela para emoções não ditas, para a luz nascente que ela sentia crescendo dentro de si. Os tons melancólicos de azul e cinza de seu passado, que antes dominavam seus pensamentos, lentamente cederam lugar a explosões inesperadas de ocre, verdes, suaves e os vermelhos vibrantes de uma esperança que estava nascendo. Ela pintava as memórias de solidão, transformando-as em paisagens distantes. Pintava a incerteza do futuro, dando-lhe cores que antes lhe pareciam proibidas. Era um processo catártico, uma conversa silenciosa consigo mesma, um renascimento gradual que se manifestava em cada pincelada hesitante. E depois, cada vez mais confiante. Os filhos dele, Maria e João, inicialmente cautelosos, com a curiosidade guardada típica daqueles cujas vidas viram mudanças, começaram lentamente a baixar suas defesas. Maria, com seus olhos rápidos e inquisitivos, encontrou nela uma companheira tranquila, alguém que ouvia sem julgar suas histórias fantasiosas e seus dilemas infantis. João, o mais barulhento, surpreendentemente a procurava para pedir ajuda com suas intrincadas criações de Lego, encontrando nela uma paciência que não esperava e que ele mesmo não possuía. A aceitação deles não foi ruidosa. Foi tecida em risadas compartilhadas sobre piadas bobas, no conforto silencioso de uma história lida em voz alta antes de dormir, na presença fácil que ela agora tinha na casa deles. Ela não tentava substituí-los ou forçar um papel. Apenas estava presente, oferecendo um porto seguro, um ouvido atento, uma mão para ajudar. E então havia Helena, a mãe dele. Uma mulher de força silenciosa e calor profundo, com um olhar que parecia ver através das fachadas. O olhar dela, inicialmente avaliativo, suavizou-se em algo parecido com compreensão, depois em afeto genuíno. Helena não investigava, ela simplesmente via. Via a mulher ferida que estava curando, a artista que estava florescendo, a alma que buscava um lugar para fincar raízes. Numa tarde, enquanto ajudavam na jardinagem, Helena parou, limpando a terra das mãos. "Você tem um coração bom, querida."
disse ela, a voz suave, mas firme. Não deixe que o passado o impeça de florescer. Você merece toda a beleza que a vida pode oferecer. Foi uma frase simples, carregada de uma sabedoria antiga, uma permissão tácita para realmente começar de novo, para se permitir a felicidade sem culpa. A decisão de deixar o emprego não foi impulsiva, foi uma lenta cristalização de todas essas mudanças. A tela de sua vida, antes uma paisagem árida e monótona, agora estava rica em cores e conexões. O pavor do escritório, antes um companheiro constante, agora era eclipsado pela promessa vibrante de um futuro que ela mesma estava construindo. Era um salto, sim, mas não mais às cegas. Ela havia encontrado um terreno seguro para aterrissar, feito não de certezas inabaláveis, mas de amor, de um propósito recém-descoberto e do apoio gentil e inabalável de uma família que agora parecia a sua. Ela sentia a melancolia da despedida da antiga versão de si mesma, mas era uma despedida necessária, abrindo espaço para a esperança de quem ela estava se tornando. 4 anos se desdobraram em uma tapeçaria rica e inesperada. A casa, antes o refúgio dele, agora era um eco constante de vida, risadas e a doce desordem de uma família que havia se expandido em amor. Maria e João, agora adolescentes com suas próprias complexidades e sonhos, traziam amigos, preenchendo os cômodos com uma energia jovial que ela jamais imaginara ser parte de sua existência. Helena, a sogra sábia, era uma presença constante e calorosa, suas mãos enrugadas sempre prontas para oferecer um chá ou um abraço. O cheiro de café pela manhã misturava-se com o aroma de tinta a óleo e o calor dos pães de queijo que João, numa fase culinária, tentava aperfeiçoar. Seu pequeno ateliê, um canto ensolarado da casa que ele havia adaptado para ela, era o seu santuário. As paredes estavam salpicadas de cores, as telas se acumulavam, cada uma contando uma parte de sua jornada. As paisagens outonais de tons melancólicos, as marinhas turbulentas que refletiam suas antigas tempestades internas e as explosões vibrantes de jardins floridos que representavam a esperança que havia brotado em seu coração. Ela não era uma pintora famosa, nem buscava ser. Sua arte era uma extensão de si mesma, um diálogo íntimo que às vezes compartilhava em pequenas feiras de arte locais, ou em exposições discretas que a conectavam a outras almas sensíveis. Era um propósito que preenchia, que dava voz à beleza que ela agora via no mundo e dentro de si. Viagens simples se tornaram os pilares de suas novas memórias. Um chalé rústico na serra, onde o ar frio e puro beijava o rosto e o silêncio da natureza acalmava a alma. Caminhadas despretensiosas pela praia, observando as ondas que iam e vinham, lembrando-a da fluidez da vida e da resiliência do espírito. Nessas viagens, sentada ao lado dele, observando os filhos e às vezes os amigos deles que se tornavam filhos por empréstimo, jogando bola na areia ou explorando trilhas, ela sentia uma plenitude que antes lhe era desconhecida. Não era a efervescência de uma juventude redescoberta, mas a profunda e serena alegria de uma vida bem vivida, de um amor amadurecido, de um lar construído com paciência e intenção. Havia momentos, sim, em que a sombra do passado tentava espreitar, sussurrando velhas inseguranças. Ela ainda se lembrava daquela mulher invisível, da solidão que a definia, da resignação que a sufocava. Mas essas memórias não aprendiam mais. Serviam como lembretes gentis da distância que havia percorrido. Era um milagre? Talvez para os olhos desatentos. Para ela, para o coração que havia sido cuidadosamente remendado e fortalecido, era algo mais profundo. Enquanto observava o pôr do sol pintar o céu de cores que ela sonhava em capturar em suas telas, um pensamento claro e resoluto se formava em sua mente. Não foi sorte que a trouxe até aqui. A sorte podia abrir portas, mas não sustentava uma vida inteira. Foi escolha. Foi a escolha de abrir a porta quando ele bateu, a escolha de ser vulnerável, de pintar mesmo quando os traços eram incertos, de amar mesmo com o medo da perda. Foi a escolha diária de despir-se das velhas feridas e vestir-se com a coragem de ser quem ela realmente era. Foi a escolha de acreditar que ela merecia ser vista, ser amada, ser inteira. E essa escolha, feita com uma coragem tranquila, a levou para um lugar onde a melancolia se entrelaçava com uma esperança tão vívida que chegava a doer, de um jeito bom. Um lugar onde cada amanhecer era uma nova tela em branco, esperando suas cores. E você? Já sentiu o peso da invisibilidade, o eco do não dito. Se essa história encontrou um pedaço de si em você, saiba que nunca é tarde para desenterrar a sua própria beleza, para escolher o caminho que te leva ao amor que você merece e para finalmente florescer. Nunca é tarde para ser amada, para ser vista, para ser sua própria luz.